Só os alimentos, será que tem essa composição de produtos com glúten, com leite? Será que só os alimentos é que fazem mal pra gente? E aí eu vou falar uma coisa agora que, por enquanto, não tem comprovação efetiva de que faz. Mas eu sinto sintomas. Eu tenho sintomas, sinto sintomas. Eu tenho sintomas. Olha só, a minha experiência. Eu usava um sabonete de uma marca X aí no mercado, uma marca famosa. Eu nunca tinha tido problema nenhum. Certo dia, eu comecei a ter reação na pele. Eu comecei a empolar quando eu tomava banho com aquele sabonete. E aí eu entrei em contato com a marca. O que tinha naquele sabonete? Glúten. Então eu comecei a ter reação na pele por causa do glúten que estava no sabonete. Então, cuidado. Você não precisa, né, ficar doida dos cosméticos, mas nos cosméticos também pode ter glúten. Então, batom, é importante que vocês prestem atenção. Mulherada que adora pintar a boca ali, eu adoro batom. Então, a gente tem que prestar atenção. Tem algumas marcas que eu não uso porque pode conter glúten, eles não garantem a ausência. E algumas contêm naturalmente, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Por quê? Batom, lápis de olho. Por quê? Porque tá em área de mucosa. Nossa boca absorve as coisas. Então, se você tá ali passando batom todos os dias, talvez, né, no longo prazo ali de dias que você tá usando o mesmo batom, pode ser que você tenha reação por conta desse acúmulo de glúten que você tá tendo todos os dias através da absorção da mucosa, tá? Então, vocês precisam cuidar. Pela pele é que não tem comprovação científica de que a gente absorve o glúten pela pele. Mas a área de mucosa é outra história, né? Então, olho, boca, cuidado. Nariz também. Então, tem gente, por exemplo, que não pode entrar numa padaria porque ela inala a farinha de trigo e tem sintomas. Não sei se é o seu caso, mas eu já conheci algumas pessoas nesse nível, tá? Então, hoje nós não temos legislação que regulamente essa possibilidade de colocar na rotulagem de cosméticos. Nós temos sim uma legislação para remédios, né, para medicamentos, indicando o seguinte: se esse comprimido contém glúten na sua formulação, você precisa obrigatoriamente colocar essa informação na bula e também na caixa, né, do lado de fora da caixa desse medicamento. Então, existem sim medicamentos que contêm glúten, tá? Eu, inclusive, tenho uma listinha dos que eu posso consumir, porque eu entro em contato com a empresa. É sempre uma coisa, né? Vou para o hospital, é igual nesse episódio da gastroenterite. Fui para o hospital e a médica me passou uma listagem de produtos que eu tinha aqui, né? De medicamentos que eu ia ter que tomar para melhorar essa minha gastroenterite. O que eu tenho que fazer primeiro sempre? Entrar em contato com o fabricante. Eu preciso saber se aqueles medicamentos eles são seguros para mim. Teve uma vez que me passaram, não me lembro quem, tem muitos anos, antialérgico, porque eu tenho rinite, né? Eu tenho muita alergia. Então me passaram uma marca de antialérgico. Eu fui à farmácia para comprar e eu descobri que tinha glúten. Então vocês precisam prestar atenção, porque você vai tomar o remédio. E se você toma, você está ingerindo glúten, tá? Mas de legislação para alimentos, a gente sim tem uma vasta legislação dando essa obrigatoriedade para que os fabricantes de alimentos rotulem corretamente os seus produtos, indicando se aquilo tem glúten ou não, ou tem leite ou não, né? São 18 alérgenos ali dentro dessa RDC, 17 ou 18, não me lembro direito. E também tem essa parte de você colocar em destaque, né? Tem toda uma legislação que embasa a rotulagem de alimentos. Para os medicamentos, a gente tem a obrigatoriedade de colocar no rótulo, as empresas, né? Se realmente tiver glúten aquele medicamento. Senão, não colocam nada. Essa legislação que a gente aplica hoje para medicamento é a mesma não, né? Mas é no mesmo viés do que é aplicado lá na Europa para os alimentos. Se tem glúten, você precisa indicar no produto, no rótulo. Se não tiver, não precisa, tá? Agora, para cosméticos, a gente não tem legislação. Então, a gente precisa ficar atenta.
Ah, e às vezes você está tendo um sintoma ali e não está relacionando. Oh, meu Deus, mas eu não comi nada com glúten. Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, nem que vai acontecer com frequência, mas pode. Você tem que ficar atenta a isso também. Nós que temos doença celíaca, nós temos que ficar um pouco mais vigilantes, né? Bem mais vigilantes do que quem só tem intolerância ao glúten. Temos que ficar mais vigilantes porque o mínimo de glúten nos faz ter os sintomas, agredir o nosso intestino, tudo aquilo que a gente já conversou. Aprendam a ler os rótulos para vocês não se contaminarem. Tá? Prestem atenção, gente, isso é muito, muito importante. Não baixem a guarda porque vocês compram, por exemplo, né, um alimento ali da mesma marca há muito tempo. Sempre verifiquem o rótulo. Eu conversei com uma aluna minha esses dias que eu achei muito engraçado. Que ela falou, até o meu netinho de 6 anos já sabe identificar isso no rótulo. Ele vai ao mercado comigo e aí ele já fala, vovó, esse daqui não tem glúten. Eu achei tão legal porque já tá dando uma consciência para uma criança, né? Isso é importantíssimo. Eu conheço crianças que tinham, hoje não tem porque, né, a alergia ao leite, ela pode melhorar com o passar dos anos. Então eu conheci uma menininha que ela tinha alergia ao leite quando ela era bebezinha. E aí foi crescendo, e hoje ela deve estar com 7 aninhos, ela já consegue consumir algumas coisas com leite que não tem mais essa alergia, né? Mas ela me falava, olha, eu não tem leite, então eu não posso comer. Isso é muito legal, a consciência que as crianças, que algumas crianças têm, né? Eu tenho um priminho, hoje ele tem 9 anos, e ele é diabético e também celíaco. E para eles, né, para a família, que eu não moro próximo, eles moram lá no sul. Para a família foi muito complicado no início. Fazer a criança entender, né, que ela não pode comer as coisas que os coleguinhas oferecem para ela, que ela não pode comer na cantina da escola, a menos que tenha a opção sem glúten, né, mas raramente tem. Então, para você explicar isso para uma criança é bem mais difícil do que para você que já é adulta, que já consegue ler o rótulo, que já tem consciência do que a contaminação cruzada ou do que o consumo com glúten vai fazer na sua vida e na sua saúde. Tá? Então é importante vocês estarem sempre vigilantes. Primeiro é ter consciência do mal que isso faz para você. Depois é estar sempre vigilantes ali aos rótulos dos alimentos que vocês consomem, né? Aos cuidados em casa, se vocês compartilham a casa com produtos com glúten. Isso tudo a gente tem que ficar vigilante. Por exemplo, quando eu vou para Rondônia, que é onde meus pais moram, lá na casa dos meus pais, o glúten reina. Porque eles não têm problema nenhum com farinha de trigo. Então, e eles são lá do sul, adoram massa, cuca, macarrão, tudo isso, todos os dias. Então, lá tem muito trigo. E aí, quando eu vou para lá, é todo, né, uma desparamentação. Porque minha mãe para de usar o trigo dentro de casa alguns dias antes, tá? Isso é importante porque, vou até dar uma dica agora aqui. A farinha de trigo, ela é muito leve. Então, ela fica pairando no ar quando é usada por até 24 horas. Lembra que eu dei o exemplo de pessoas que não podem entrar na padaria porque se inalam o glúten, né? O trigo, no caso, passam mal? Por que que elas podem inalar? Nossa, mas não faz ali na frente. Mas a farinha de trigo é leve. E ela vai ficar no ar ali do ambiente por até 24 horas. Então, isso é muito complicado. Você precisa cuidar. Se você compartilha a sua cozinha, né, com produtos com glúten, o uso da farinha de trigo pode contaminar o seu alimento porque ela vai ficar no ar por até 24 horas. Imagina, sua mãe faz um bolo à tarde, à noite você vai preparar a sua janta, a bancada está contaminada porque o glúten está pousando ali, a farinha de trigo está pousando ali, e você pode contaminar o seu alimento. Então tem que ficar muito vigilante quando você compartilha a cozinha com produtos com farinha de trigo, tá bom? E sempre, sempre vigilantes à rotulagem. Continuando a minha história de Rondônia. Então, quando eu vou pra Rondônia, minha mãe para de usar dentro de casa a farinha no mínimo 7 dias antes, porque ela é bem precavida. Aí ela lava tudo, lava as cortinas, lava até as paredes, a bichinha. Mas não adianta falar, né? Ela lava tudo. E aí, eu preparo as minhas coisas numa área separada, numa mesa separada, uso o fogão separado, tá? Com as minhas panelas, com os meus utensílios, para reduzir ao máximo a chance de contaminação cruzada.
Então, se você tem. Isso é porque eu tenho doença celíaca, tá? Não é porque eu me sinto mal consumindo glúten, não é porque eu retirei por opção, não é porque eu tenho intolerância. Não, é porque eu tenho doença celíaca. E a doença celíaca, ela afeta o intestino de maneira a agredir realmente, a lesionar o nosso intestino. Então, é mais sério do que uma intolerância, tá bom? Que você pode passar ali por contaminação cruzada, pode consumir alguns produtos que contenham essa contaminação cruzada. Perfeito, gente? Bom, depois que você receber o diagnóstico, você vai vir para onde? Para cá. Para mim. Porque eu quero te ensinar e eu quero, melhor do que ensinar, antes eu quero te provar que é possível você fazer o que você tiver vontade. Sem glúten, sem leite animal. Sem mesmo. Zero, zero, zero. É possível você ter tudo que você comia antes na sua mesa. Ter pão francês, pão de forma para o seu sanduíche, bolos de todos os tipos, de maneira simples e simplesmente deliciosos. É possível. Depois que você entender que é possível, porque tem muita gente que não acredita, né? Eu vou te ensinar como fazer isso. E eu vou te ensinar de maneira simples, por quê? Porque eu vou usar um método para isso. O método que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos de experiência na cozinha sem glúten e sem leite. Tá bom? Aí vocês vêm pra cá, eu ensino vocês a fazerem e rapidinho vocês vão poder comer aí com muita qualidade, com uma textura perfeita, um sabor então incrível, só que sem agredir o seu organismo. Sem ter piriri, sem ter que comer e correr pro banheiro, que a gente sabe que isso acontece.